Olá pessoal, eu estou tendo que refazer o vídeo dessa semana para vocês às pressas. Deixa eu explicar rapidamente o que aconteceu. O vídeo da semana passada eu tinha deixado ele agendado para ir ao ar para vocês, mas ele não foi. E o vídeo que eu gravei para essa semana contava com o vídeo da semana passada, porque alguns dos assuntos continuaram. E como ficou sem o vídeo da semana passada, ia ficar uma coisa sem pé nem cabeça. Então, quando eu vi o problema, que eu já estava com o vídeo dessa semana pronto, eu tive que jogar tudo fora e refazer agora na minha hora de almoço para vocês. Então, eu estou deixando de almoçar para fazer esse vídeo para vocês. Desculpem, ele é de última hora e é o que eu pude salvar do conteúdo, tá certo? A gente tem várias coisas que vai parecer uma mistura infinita de assuntos, mas é a vida, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, antes que eu esqueça, cadê você? Cadê você? Aqui. Deixa eu subir na prioridade aqui o negócio, gente. Peraí. Você desce aqui. Pronto. Isso deve dar o destaque que eu precisava. Eu peguei essa foto antiga da primeira manifestação lá no Rio do Bolsonaro, onde a pessoa que morava ali num dos apartamentos que estava atrás da onde foi feita a manifestação colocou ali as letrinhas na janela do apartamento sem anistia. Essa foto não é exatamente de agora, ela já tem alguns meses, mas na pressa foi o que eu consegui pensar. Porque a gente vai falar da questão da anistia agora. Do projeto alternativo de anistia, eu vou falar do que se trata e vou falar a minha opinião a respeito disso. Tá? Da minha opinião, vocês podem discordar à vontade. Coloquem a opinião de vocês aí nos comentários. Mas antes vamos falar do que se trata o assunto aí dessa alternativa ao projeto de anistia. Os bolsonaristas, como vocês sabem, querem a todo custo empurrar pelo Congresso um projeto de anistia dizendo que é para perdoar o gado. Eles na verdade querem salvar os mandantes, né? Incluindo o heróizinho deles, o Bolsogado. Então surgiu essa alternativa à anistia, uma proposta que vem de um diálogo do Supremo com a Câmara, e a coisa está sendo abraçada na Câmara pelo Alcolumbre e agora o Mota, se eu lembro da ordem correta, que seria, ao invés de anistiar qualquer pessoa, porque anistia é esquecer o crime, né? E para garantir que nenhuma safadeza seja feita com relação a possíveis problemas futuros com golpe de Estado, né? Porque você abriria um precedente se você anistiar esses caras agora, e sem falar que a anistia não tem cabimento, vai contra a Constituição, enfim. Foi criado esse outro projeto alternativo que diminuiria a pena para aqueles que forem insuflados a cometer, né? Por exemplo, o gado aí que invadiu Brasília, e aumentaria a punição para aqueles que fossem os mandantes. Só que aí acontece o quê?
Na nossa legislação, a, uma lei nova, ela retroage para ajudar quem já foi punido, mas ela não retroage para punir. Então, os mandantes da tentativa que a gente teve aí no fim do governo Bolsonaro, começo do governo Lula, porque foi uma coisa só, né? Tudo que eles fizeram foi um processo só que começou ali desde o começo do governo Bolsonaro até o 8 de janeiro. A gente viu diversos atos do Bolsonaro para tentar se manter ali no poder, dizer que não saía de jeito nenhum. Aí ele tentou falar que as urnas não eram confiáveis diversas vezes, tentou influenciar embaixadores, tentou mil e uma coisas, mandou efetivamente matar várias autoridades do governo, mandou explodir um caminhão-tanque ali no aeroporto de Brasília, enfim. A gente viu todas essas coisas aí dessa organização criminosa do Bolsonaro e a tentativa de golpe, e que levou o mais importante eles tentaram bloquear os eleitores do Lula no Nordeste, usaram a Polícia Rodoviária Federal para isso, só que o Xandão foi ligeiro, foi esperto, ele era o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, na verdade, na época, e ele logo percebeu o problema e falou, não pode bloquear, não pode parar. As pessoas têm que ter o direito de chegar até o local de votação, porque é uma obrigação votar, enfim. E ele bloqueou isso, o que poderia custar votos ao Lula. E como a gente sabe que a eleição foi apertada, isso poderia ter dado vitória para o Bolsonaro. Porque a nossa população está dividida entre as pessoas que são pró-democracia, as pessoas que são gado e aquelas que não têm bom senso, mas ainda não mergulharam completamente no rebanho. Né? Então, é isso aí. Mas voltando à questão desse projeto alternativo. Esse projeto ele diminuiria a pena para aqueles que foram insuflados e aumentaria a pena para os mandantes, só que isso não se aplicaria aos mandantes atuais, só se aplicaria ao gado que foi insuflado. Né? Eu estou fazendo isso tudo sem roteiro, gente, estou fazendo de memória, então me desculpem se eu repetir algumas coisas, tá? A minha opinião a respeito. Eu sou contra esse projeto novo. Eu entendo o motivo pelo qual eles estão fazendo. O gado está reclamando contra isso, porque isso vai acabar com qualquer chance do projeto de anistia deles ir para frente. Mas o porquê que eu sou contra? E também eu vou explicar a razão de por que esse projeto foi feito. Eu sou contra porque a punição precisa ser dura até mesmo contra quem foi insuflado. Porque isso vai desencorajar que o rebanho no futuro faça mais coisas. Se você suaviza a punição para o rebanho não vai se incomodar de mais à frente fazer alguma coisa. Tá? E tivemos tentativas sérias. Tivemos o cara que tentou explodir o caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Tivemos o cara que tentou explodir o Supremo Tribunal. Então, esse tipo de pessoas teria uma penalização menor também.
E eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que a punição tem que ser a mais dura possível para esses canalhas. Porque quem não está disposto a viver em democracia, quem não está disposto a entender que aquele que você não votou pode vencer, quem não está disposto a entender isso, não está disposto a viver na civilização, não está disposto a viver segundo as leis. E só vai causar problema. Tá? Eu não quero mais ninguém tentando se explodir ou tentando explodir outras coisas para matar outras pessoas em nome do fascismo. Seja esse fascismo liderado pelo Bolsonaro ou qualquer outro maluco que venha surgir aí, como o Tarcísio, por exemplo, que tem a polícia nazista de São Paulo aí, que andou fazendo saudação nazista e usando simbologia nazista e simbologia da Ku Klux Klan. Enfim, não que a gente possa esperar muito de quem coloca o chapeuzinho da MAGA, né? E não se importa com a vida das pessoas que têm menos recursos, né? Então vamos lá. Eu sou contra porque, como eu falei, vai diminuir a punição pro gado e até o gado precisa ser punido. Porque eles escolheram não viver dentro do pacto civilizatório ao fazer esses atentados, ao participar disso. Mas eu entendo a razão desse projeto e a razão dele é evitar o solavanco que virá se ele for aprovado. Que solavanco é esse? Se ele for aprovado, esse projeto ele é inconstitucional. Por mais de um motivo, ele simplesmente deixaria de existir porque o Supremo, como a autoridade sobre o que é constitucional ou não, seria obrigado a falar isso não tem validade porque não é constitucional. Literalmente vai contra a nossa Constituição. Então, isso provocaria um conflito do Supremo, que é o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo. Eu, pessoalmente, acho que esse solavanco seria menos danoso ao Brasil do que se criar esse projeto paralelo que pune menos o gado e pune mais o líder do rebanho, né? Seja esse líder quem for, o bolsogado ou quem herdar o legado dele, porque ele está acabado. A gente vai falar um pouquinho também das eleições aí de 2026 e 2030. Por que 2030 é relevante? Enfim, vamos lá. Aproveitando e já emendando na questão das eleições, a eleição de 2026, o Bolsonaro não pode se candidatar a ela porque ele está inelegível, né? Ele já está inelegível por 8 anos e quando ele for condenado até 2026 no máximo, ele vai ter que cumprir a pena dele e depois ainda vai ter mais uma inegibilidade de mais 8 anos. Então, o Bolsonaro vai ficar inelegível por décadas aí. Só que ele vai ter herdeiros, né? E por falar em herdeiros, um dos herdeiros
biológicos do Bolsonaro, que é o do Bananinha, que teve fugido lá para os Estados Unidos e disse que viria uma autoridade americana, que é o Brasil, para aplicar sanções por causa do tratamento que o Xandão está dando ao Bolsonaro, pela perseguição, patati patatá. Pois é, toda aquela retórica dele, toda aquela palhaçada que ele estava fazendo, é mentira. E ele foi desmentido pelo governo americano. Né? Fazer o quê? Era a esperança dele de tentar manter o pai dele viável e pelo menos o bastante para que em 2026 escolhesse ele como o suposto candidato, porque ele tem também esse sonho de ser presidente. A família toda tem essa sanha por poder. Não vale nada. Fazer o quê? Nenhum deles vale qualquer coisa. Já mostraram isso ao mostrar que são golpistas, ao mostrar que só sabem mentir. Vamos lá. Por que as eleições de 2026 e de 2030 são relevantes aqui? As de 2026, provavelmente a gente vai ter algum outro candidato no lugar do Bolsonaro, e eu acredito que não vai ser, eu falo provavelmente porque eu já estou entrando em quem eu acredito que pode ser e pode não ser. Eu acho que não vai ser um dos filhos do Bolsonaro, porque eles não têm um resultado bom nas pesquisas. Se for alguém da família, provavelmente vai ser a Michelle, mas eu tenho minhas dúvidas que seja ela. O mercado quer empurrar a coisa para que seja o Tarcísio nazista de São Paulo. E eu estou falando isso sendo de São Paulo. Esse cara é um desastre na segurança pública. Ele transformou a polícia de São Paulo, que era, se não a menos violenta do Brasil, uma das menos violentas, numa das mais violentas. Ele fez com que os nossos policiais, não todos, mas nós temos vídeos mostrando isso, diversos, começassem a agir de forma fascista, fez com que esses policiais adotassem simbologia da Ku Klux Klan, fizessem saudação nazista. Tudo isso vocês acham na internet. Ele destruiu a corporação da Polícia Militar paulista, junto com o secretário dele lá, o Detrito, como eu chamo. Não é o nome do cara, mas vocês sabem quem é. O Tarcísio, muito provavelmente, vai querer se candidatar a presidente. Eu falo provavelmente porque ele oficialmente não declarou isso, mas a gente vê os movimentos dele para isso. Que ele está tentando conquistar ali os investidores do mercado, né? Aquele pessoal que não se importa com o Brasil, só se importa com o próprio lucro. E tem um vídeo dele falando lá com esse pessoal do mercado que ele enaltece as políticas do Milei na Argentina. Milei que está passando o pão que o diabo amassou nas tentativas. Porque o processo de eleição na Argentina é diferente daqui do Brasil. E eles têm uma espécie de pré-eleição e os resultados para o Milei não estão sendo muito bons.
na tentativa de reeleição dele. E a economia da Argentina não está boa. Eles, eu falo Milei e os companheiros dele lá, estão arrasando com a Argentina. Enfim, ainda mais do que a Argentina já estava antes, que ela estava numa situação já complicada, foi o que levou o Milei à vitória. Eles primeiro causam uma situação de instabilidade política para depois tentar tomar o poder. Foi o que aconteceu na Argentina, foi o que aconteceu aqui no Brasil e foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Então vamos lá. Mas o Bolsonaro não quer o Tarcísio porque ele acha que o Tarcísio vai trair ele. Enfim, Bolsonaro, seja ele paranoico ou não, e ele é paranoico, o Tarcísio não é exatamente uma pessoa lá muito confiável, né? Nenhum nazista é. Bom, como que a gente sabe que ele é nazista? É porque ele não removeu o secretário de segurança. Secretário de segurança que levou a essa coisa toda na Polícia de São Paulo. Porque ele quer que o secretário de segurança seja o candidato a governador e ele seja a presidente. Enfim, eu espero sinceramente que o povo aqui de São Paulo, do interior, acorde para essa caquinha que eles fizeram. Porque nas áreas mais metropolitanas do estado, e eu falo tanto a área metropolitana da Baixada quanto ali da capital e as grandes cidades, em geral eles tendem a perder, mas o interiorzão do Brasil gosta desse pessoal mais religioso, né? Enfim, e a gente acabou amargando aí o Tarcísio. Mas eu espero que agora eles acordem. Enfim, seja quem for o candidato para 2026, muito provavelmente não vai vencer. O Lula, ao que tudo indica, ele vai ganhar a reeleição dele, porque ele tem propostas de governo. Os outros candidatos não têm. Não importa se seja a Michele, se seja o Dudu Bananinha, se seja o Tarcísio, se seja o Caiado, o Leite lá do Sul, o Ratinho, o Zema, ou quem quer que seja, eles não têm os números para vencer o Lula. É simples assim. Então, a gente fica com a eleição de 2030. Por que a eleição de 2030? E essa que vai ser a transformadora aqui no Brasil. Em 2030, o Lula não pode se recandidatar de novo, porque ele vai ter 2 mandatos em sequência se ele ganhar em 26. E aí ele teria que esperar pelo menos aí 4 anos de um mandato de alguém aí para que ele pudesse se candidatar de novo, e aí ele já começa a ficar velho demais para fazer o trabalho, né? O Lula já tem uma idade avançada, ele já está perto dos 90, então ele já está chegando numa idade demasiadamente avançada. Ele ainda está perfeitamente são, mentalmente falando, a saúde física dele também parece estar boa, o que é bem diferente do Bolsonaro, que tanto fisicamente como mentalmente está cada vez pior. Não que ele tenha sido qualquer coisa significativa em termos de saúde mental e durante toda a vida dele, né? Enfim,
E, sério, do jeito que ele não se cuida, que ele não cumpre as orientações médicas, e mais a idade dele, é muito possível que ele não dure o suficiente nem para chegar em 2030. Porque com a saúde dele, que requer já cada vez internações mais e procedimentos mais drásticos para fazer o intestino dele voltar a funcionar, chega uma hora que não tem mais o que fazer e ele não se cuida, o que torna essas intercorrências, né, essas cada vez mais frequentes e mais sérias. Então eu não acho que o Bolsonaro vá sobreviver muito tempo. Mesmo agora ele está dizendo que ele vai contra as orientações médicas para ir na manifestação de meio de semana em Brasília. Enfim, eu duvido muito que ele vá, mas eles viram que as pessoas não estavam querendo ir até Brasília para fazer essa manifestação, que a coisa não estava pegando, e eles muito provavelmente só estão falando dele ir para lá para tentar motivar o povo a ir. Só que, e já foi um fiasco em São Paulo e no Rio de Janeiro, nas duas tentativas que eles fizeram. Só que tem um detalhe, né? Ele é meio pancada, ele é meio pancada da cabeça, meio doidinho. Então a gente não pode descartar completamente que ele faça algo francamente insano, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico aí, e apareça lá. Não dá pra gente descartar quando se trata de um indivíduo doente nesse nível. Vamos lá. Então é isso aí. Em 2030 a gente vai ter alguém indicado pelo Lula. Esse pode ser o Haddad, né? Ele pode ser também. Algumas pessoas têm falado no Flávio Dino, que é um político experiente. O nome dele também tem tração, né? As pessoas conhecem o Flávio Dino. O Flávio Dino deu cala-boca em vários bolsonaristas, cala-bocas que foram hilariantes. E tudo bem que ele está no Supremo agora, então não necessariamente ele toparia ir para presidente, mas eu acho que o cargo de presidente poderia ser tentador o bastante para isso, né? Então nós temos várias possibilidades aí para presidente em 2030. E não sendo o Lula, é possível que a direita extremista brasileira ela tenha mais chance, ou pelo menos ela acredita ter mais chance em 2030 do que agora, né? Mas se a gente tiver um segundo governo do Lula, né, ou melhor, um quarto governo, um segundo mandato seguido, né, a gente for para uma outra dobradinha do Lula, o Lula 4 provavelmente vai ser ainda melhor que o Lula 3, porque vários dos deputados bolsonaristas que puxam votos foram ou estão sendo caçados, né? A gente teve o caso da Zambelli e vários outros aí, e isso vai diminuir o número de deputados que eles têm, e eles não têm propostas para nada, isso está mais do que exposto. Então a tendência é que eles se enfraqueçam no legislativo, pelo menos eu espero. Mas mesmo assim, 2030 é que a gente vai ter um risco maior de que haja uma mudança
pelo menos no executivo, para a extrema-direita. E eu não quero isso porque eu não quero ter que lidar com mais 4 anos de golpismo. Enfim, eu francamente preferia o Brasil que a gente tinha antes do Bolsonaro, onde nós tínhamos candidatos diversos, de diversos partidos. Nós tínhamos o PT, o PSOL, o PSDB e vários outros partidos de direita aí, todos com seus candidatos, e cada um podia escolher aquele que melhor lhe agradasse. Mas enquanto a disputa for entre partidos pró-democracia e partidos fascistas, eu vou sempre estar a favor da democracia. Eu sou democrata acima de tudo. Vamos lá. Antes eu tinha o luxo de escolher o meu candidato em cima do projeto de governo. Hoje eu tenho que escolher aquele que não é fascista. Para mim isso, em termos de qualidade, é pior. Não que eu esperasse que os projetos de governo fossem cumpridos a 100% ou mesmo próximo disso pela maioria dos candidatos. Muitos deles só falam e nunca fazem nada. Dá um instantinho, gente. Mas enfim. Vamos a um outro tema que é importante a gente falar. Vai ser um tema meio difícil, então eu peço desculpa a quem se incomodar com isso, mas a gente precisa falar disso porque é muito importante. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é de uma pessoa com sarampo. Essas manchas na pele são do sarampo. A gente está vendo os Estados Unidos mais uma vez se mergulharem numa epidemia de sarampo, porque o movimento anti-vacina lá é muito forte e eles não conseguem aprender com isso. Cada vez que você tem uma epidemia em algum lugar do mundo, você tem uma chance disso se espalhar. Foi o que aconteceu com a Covid, que uma epidemia virou uma pandemia. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma cobertura vacinal muito boa antes do Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, ela caiu desastrosamente. O sarampo é uma doença muito séria. Eu convido a vocês a olharem quais são as sequelas possíveis do sarampo. E a taxa de mortalidade do sarampo é muito maior do que a da Covid. A gente precisa incentivar as pessoas a vacinarem, porque nos Estados Unidos esse ano já mais de 1.000 crianças morreram por causa do sarampo. E um número incontável delas vai ter sequelas terríveis. Tem gente que acaba em cadeira de rodas pro resto da vida por causa do sarampo. Tá certo? Sarampo é uma coisa muito triste e tem vacina. Tem vacina há décadas. Eu mesmo fui vacinado contra o sarampo quando eu era criança. Eu tive primas um pouco mais velhas do que eu que chegaram a ter sarampo. Felizmente se recuperaram sem nenhuma sequela. Eu não tenho certeza se elas chegaram a ser vacinadas antes ou não, mas a vacina, às vezes, ela não protege completamente, mas ela reduz a intensidade da doença. Então eu quero crer que essas primas que tiveram sarampo provavelmente também
tinham sido vacinadas, porque não tiveram nenhuma sequela. Mas eu não sei de fato. Só que é uma roleta russa que você não vai querer jogar com a vida do seu filho, com a vida de qualquer criança, de qualquer pessoa vulnerável, né? É uma coisa muito triste. Deixa eu só reorganizar aqui. A gente vai para isso aqui pro final. Vamos à questão da seleção para sair do sarampo. O meu apelo é, por favor, vacinem, incentivem as pessoas, falem para as pessoas do perigo. Se o sarampo chegar aqui no Brasil vindo dos Estados Unidos, muita gente aqui vai morrer e vai ser uma coisa muito triste. Agora vamos para a seleção aí, né? Essa camisa hipotética vermelha. Eu peguei um modelo que era vermelho e amarelo, que foi a primeira foto que eu achei na internet, estava com pressa, porque estava tendo que refazer tudo. Do vídeo da semana passada e dessa semana, né? Então, me desculpem aí. Mas a versão mais popular aí da história dessa camisa hipotética seria que ela seria vermelha e preta, porque na verdade as cores seria uma tentativa da Air Jordan de estar vendendo aqui no Brasil essa camisa, e eles teriam escolhido vermelho e preto porque eram as cores do Flamengo, que em termos de número é a maior torcida do Brasil. Eu não tenho certeza se é realmente a maior do Brasil. Eu acho que a do Corinthians rivaliza, mas eu não sou entendido em futebol para dizer qual é a maior, qual é a menor, enfim. E não me importo com isso. Se alguém tiver curioso para saber qual time de futebol eu torço ou não, eu não torço para nenhum time. Mas se eu tiver que ser forçado a escolher, antigamente eu escolheria o São Paulo, porque é o time que o meu pai torce, mas desde que houve esses problemas com o Bolsonaro e democracia, eu vi o Corinthians, a torcida do Corinthians sendo muito ativa em prol da democracia. Então eu já avisei meu pai: pai, eu sinto muito, você é São Paulino, eu não tenho nada contra o São Paulo. Sempre que me perguntavam eu falava que era São Paulino até hoje, mas por causa da defesa da democracia, eu devo dizer agora que eu tenho que apoiar o Corinthians, né? Mas eu não assisto jogo nenhum, nem final da Copa com o Brasil jogando eu assisto. Eu realmente não me importo em nada com futebol. Mas essa camisa, a vermelhinha aí, eu usaria qualquer versão dela. Deixa eu explicar para vocês o meu argumento em favor da cor vermelha. Mas a questão é que não importa qual seja a, a origem aí dessa camisa aí, ela não teria nada a ver com o comunismo como os bolsonaristas estão vomitando por aí. E por que eu sou a favor dela? Primeiro, irrita profundamente os bolsonaristas, e só para ver eles tendo um surto psicótico ali por causa da cor vermelha, que nem a gente vê nos desenhos animados, o gado correndo para qualquer coisa que tenha cor vermelha, né, para atacar. A gente vê eles nas redes sociais com essa camisa vermelha. Há vários anos atrás, acho que em 2014, eu tive na época uma namorada que ela não era de São Paulo, mas ela precisou vir a São Paulo, capital, para lidar com algo da pós-graduação dela em um certo momento. E ela, na época, foi com uma camisa de joaninha que ela tem. Ou seja, uma camisa vermelha com as pintinhas da joaninha, né, e tal.
E as pessoas ainda entre 2014 e 2016 é, já estavam começando a essa coisa de vermelho, comunista e não sei o que, já estava encaminhando com a coisa da Lava Jato, encaminhando para o bolsonarismo, né? Porque é tudo farinha do mesmo saco. Tanto é que o Moro, que foi juiz da Lava Jato, foi candidato do Bolsonaro. A gente sabe, foi candidato não, foi ministro do Bolsonaro, desculpa. E foi candidato de partido bolsonarista, né? Foi eleito como um deputado bolsonarista, que ele colocou o Lula na cadeia para remover o Lula da corrida e permitir assim que o Bolsonaro ganhasse a corrida, né? Mas vamos lá. Meu argumento em favor da camisa vermelha. Em primeiro lugar, o Brasil já usou 2 vezes, pelo menos em 2 anos diferentes, a camisa vermelha. Em 1917 e em 1936, se não me falha a memória. Eu vi isso pro vídeo da semana passada, então eu estou indo de memória agora, porque estou tendo que refazer tudo em cima da hora, tá? O Brasil também já usou camisa preta. Então, argumentos para que não se possa ter uma camisa que tenha as cores vermelha e preta, eu acho simplesmente ridículos. E eu tenho mais argumentos em prol das duas cores. O próximo argumento que eu gostaria de apresentar é que a cor vermelha e preta simbolizam 2 minorias étnicas que nós temos aqui no Brasil: os negros e os indígenas. Então seria um aceno a 2 minorias que são tão pesadamente atacadas pela elite brasileira. E além disso, tem mais um argumento que eu acho que é o definitivo. O Brasil, a primeira riqueza que ele produziu. Aliás, tem mais 2 argumentos, desculpa, gente. Esse que eu vou fazer agora e o próximo. Mas vocês podem combinar os dois numa coisa só, que seria o argumento das cores em si. A primeira riqueza que o Brasil produziu foi o pau-brasil, ainda na época da colônia. O pau-brasil, ele gerou dinheiro porque dele se extraía um pigmento que passou a ser chamado de brasilina. Supostamente, Brasil, na língua dos indígenas, seria ligado à cor vermelha, e a brasilina é um pigmento vermelho. Bom, então, acho que supostamente seria vermelho como brasa, alguma coisa assim nas línguas indígenas. Enfim, eu não tenho certeza, eu não falo nenhuma das línguas indígenas aqui do Brasil. Eu moro num estado que eu acho que não tem nenhum indígena no momento. Se tiver, é uma minoria ínfima, porque eu moro em São Paulo. Eu sei que a gente tem quilombolas aqui em São Paulo. A gente tem aqui e ali, em algum lugar. Mas indígenas mesmo, eu acho que não. E qual o argumento contra o verde e o amarelo? Todo mundo deve ter ouvido aquela historinha de que o verde representa as matas e o amarelo representa as riquezas na nossa bandeira, não é? Errado. O verde e o amarelo, eles estão na nossa bandeira porque eles vêm das cores da bandeira
imperial brasileira. Procura bandeira do Brasil Império na internet, você vai ver ali qual é a bandeira do Brasil Império. Ela basicamente substitui o círculo azul com as estrelas e a faixa branca ali com ordem e progresso pelo brasão do Império Brasileiro. O resto é igual, o retângulo verde e o losango amarelo ali, né? E da onde vem o verde e o amarelo? Vem das cores das duas famílias reais europeias que levaram ao surgimento da nossa família imperial. Então, realmente não tem nada de patriota nas cores verde e amarela, além do fato delas terem sido usadas por tantos anos. Há um argumento de que eu acho muito sólido, de que o vermelho seria muito mais patriota por causa do pau-brasil do que o verde ou amarelo. Não estou dizendo que devemos mudar a bandeira ou qualquer coisa assim por causa disso, mas se alguém quisesse adicionar alguma coisa de vermelho à nossa bandeira, eu não veria nada contra. Por exemplo, eu acho que talvez o Ordem e Progresso podia ser em vermelho para representar a questão do pau-brasil, sem criar nenhuma grande alteração na nossa bandeira. Enfim, também tem uma grande controvérsia com relação à origem do nome Brasil, porque alguns dizem que vem do pau-brasil, mas aí você tem a questão de que qual nome veio primeiro, pau-brasil ou o nome do país, né? E nós sabemos que historicamente, antes de ser Brasil, nós tivemos outros nomes. Então, aí você tem de um lado esse argumento dos indígenas, que eu não sei se é verdadeiro, e do outro lado nós temos o argumento do Rai Brasil, que é uma ilha folclórica que aparecia em muitos mapas por séculos e supostamente também teria influenciado o nome aqui do Brasil. Eu não sei, e os linguistas não chegam num acordo quanto a isso. Então, eu sinto muito, não dá para responder de onde veio o nome do nosso país. Eu, particularmente, sou partidário da hipótese do Rai Brasil, porque é uma coisa que perdurou por séculos em mapas de vários povos da época ali. Mas não era a única ilha mitológica que aparecia nos mapas, mas é uma das que durou mais tempo nos mapas, né? Era uma terra de riquezas, e que se você chegasse a essa terra, sua felicidade estaria garantida, enfim. Rai Brasil, eu me refiro. Mas é isso aí. Então vamos para o próximo tema aqui. Nós temos... O último tema que a gente vai tratar vai ser da Lady Gaga, tá? E eu tenho algumas coisas para falar da Lady Gaga. Mas antes disso, eu queria falar da questão dos portos na China e nos Estados Unidos. Do lado direito da tela, vocês podem ver imagens no topo do lado direito. O porto de Xangai, o movimento dos navios entrando e saindo ali. Vocês podem ver que o porto está movimentadíssimo em Xangai. E embaixo vocês têm imagens do porto de Seattle e do porto de Los Angeles, nos Estados Unidos. E vocês podem ver que o movimento não se compara. E do lado esquerdo, no topo da tela,
vocês podem ver uma imagem de um terminal do porto de Seattle, se eu não me engano. Ele deveria estar coberto de containers, no entanto ele está vazio. Por que é relevante a gente aqui no Brasil falar do comércio Estados Unidos e China? Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil. Então, qualquer impacto à economia americana vai ter um impacto na nossa economia, porque se eles entrarem em crise lá, eles não vão ter condições de comprar coisas que a gente vende para eles, e aqueles produtos que eles vendem para nós, vamos ter provavelmente um colapso da estrutura americana, o que pode levar ao fechamento de várias indústrias e empresas americanas, o que afetaria a nossa vida aqui também. Como que a gente chega a esse efeito dominó? As tarifas tanto o zigue-zague do Trump, que uma hora põe tarifa, outra hora tira, uma hora aumenta, outra hora faz isso, faz aquilo, faz o outro com tarifa, criou uma instabilidade muito grande no comércio internacional americano, o que fez com que várias empresas cancelassem as suas encomendas, porque um produto poderia chegar aqui com um preço muito maior do que quando eles pediram lá, o que inviabilizaria a coisa. E as tarifas atuais contra a China, que chegam até a 145%, dependendo do produto envolvido, tem um preço que é simplesmente inviável, o que faz com que esses produtos chineses não venham para os Estados Unidos. E estamos falando de calçados, estamos falando de vestimenta, estamos falando de minério, estamos falando de produtos tecnológicos, estamos falando de baterias, estamos falando dos produtos médicos, dos produtos mais diversos. Espera um pouquinho, gente. Aqui. Dos produtos mais diversos. E essa escassez que vocês estão vendo da ausência de containers nos portos cria um efeito dominó. Em primeiro lugar, isso esvazia as prateleiras dos mercados americanos. Isso também custa os empregos dos trabalhadores portuários. Custa o emprego de toda a rede logística e de transporte da sociedade americana que leva esses produtos dos portos até os seus destinos, seja a indústria, seja o comércio. Isso leva ao colapso das indústrias americanas que dependem de produtos chineses. Isso leva ao colapso das lojas, principalmente aquelas de menor porte ou porte médio, que não tem como fazer nenhum jogo com essas tarifas, não tem como absorver isso. E isso tudo vai levar a muito desemprego nos Estados Unidos, na indústria, no comércio e no transporte. Além disso, o desastre da diplomacia americana e das consequências das tarifas, mais as políticas de imigração americana, que estão vendo até pessoas com green card, pessoas legalizadas nos Estados Unidos serem apreendidas pela imigração americana, turistas sendo apreendidos pela imigração americana e serem deportados, passarem tempo em prisões, alguns deles sendo levados para a prisão em El Salvador. A coisa é tão séria que teve juiz americano, nascido americano, sendo preso por causa disso.
Tudo isso, e sem falar que um dos países que mais visita os Estados Unidos é o Canadá, e a população canadense, com toda aquela história do Trump ficar falando que vai anexar o Canadá, deixou os canadenses furiosos e eles cancelaram em massa os planos de viagem aos Estados Unidos, o que vai afetar vários estados americanos. Tudo isso somado vai cair, fazer uma queda de pelo menos 20% no turismo americano. As taxas das outras indústrias de calçado, de vestimentas podem chegar a aumentos de até 86%, 87%. Eu não tenho as informações precisas aqui, porque eu não tenho mais a informação que eu tinha pego anteriormente lá para o vídeo, mas eu não tenho mais agora. Desculpa, eu não tenho tempo também de procurar a informação de novo agora. Eu só tenho tempo de gravar o que eu lembro de memória. Então me desculpem, foi um problema que houve com o vídeo da semana passada e isso levou a um problema com o que eu tinha gravado para hoje. Mas vamos lá. Então nós provavelmente vamos ver consequências muito sérias para a economia americana e isso pode ter um reflexo aqui. Porque os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro. Então, fiquem atentos aí. Ué. Espera um pouquinho, gente. Agora foi. Não estava mudando para mim. Vamos falar do show da Lady Gaga. Cada vez que tem um show dela, os evangélicos vão à loucura e falam que ela é satanista, que é isso, que é aquilo. Foi a mesma coisa também com a Madonna. Eles sempre atacam artistas, principalmente se são mulheres, né? E nós tivemos recentemente o escândalo aí também do atentado à bomba. A Lady Gaga nem sabia das ameaças enquanto ela estava fazendo o show, só ficou sabendo depois. Mas o importante é que as autoridades brasileiras pararam isso, né? Então, vamos lá. Inclusive, um dos envolvidos é de uma cidade vizinha à minha aqui. Mas é uma rede que se espalhou pelo Brasil inteiro. Nós temos gente aqui em São Paulo, gente no Rio Grande do Sul e por aí vai. Vamos dar uma olhada no que essa fonte mais recente está dizendo. Deixa eu dar uma olhada. Peraí, vou ter que diminuir um pouquinho a imagem aqui. Desculpa, gente. Eu não tive tempo de ler essa reportagem porque eu peguei depois que eu tive que começar a refazer o vídeo. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não sou fã da Lady Gaga. Eu não tenho nada contra ela como pessoa, mas não é o meu estilo musical, tá? Não que eu desgoste da Lady Gaga, mas simplesmente não é uma coisa que me atrai, tá? Eu só quero deixar isso muito bem claro. Mas eu não tenho nada contra ela, enfim. Eu acho que talvez eu só tenha ficado exposto demais a Lady Gaga quando eu estava na China, porque os chineses adoram Lady Gaga e Michael Jackson. Eu gosto de Michael Jackson, mas ser bombardeado seguidamente com a mesma música da Lady Gaga, que era sucesso na época, meio que me saturou. E eu não sou um cara muito de pop, tá? Então vamos lá. Planos foram revelados por autoridades estaduais e do governo federal
Investigação afirma que não há ligação entre ações. Eu acho que pode não ter ligação direta, mas tem uma ligação indireta, que é essa vociferação do ódio que tomou conta de uma parcela da população brasileira que vive de fake news e vive de ódio. Pode não ter havido um planejamento central para isso, mas certamente houve uma divulgação, né? E pessoas de vários locais no Brasil se envolveram nisso. Autoridades do Rio de Janeiro e do governo federal revelaram 2 planos de atentados à bomba durante o show da cantora Lady Gaga na noite de sábado 3, na orla de Copacabana. O show reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas na praia, segundo dados da Prefeitura do Rio. E também tem uma imagem que está rolando na internet, mostrando os 200 mil lá do Bolsonaro, que não chegou a 200 mil, foi acho que 180 mil, na verdade, mas arredonda para cima, não tem problema, não faz diferença, é menos de 10% do que a Lady Gaga reuniu. Mostrando a visão do alto, que eles alegavam ter milhões de pessoas ali, e você vê uma diferença clara da praia apinhada de gente ali na orla com a Lady Gaga e os gatos pingados do Bolsonaro. Não chega nem perto dos números que os bolsonaristas reclamavam, dizendo que seriam os verdadeiros números lá do Bolsonaro. Não tem comparação. O Bolsonaro chegou no máximo ali a 200 mil e foi isso. Não tem comparação. Você vê as duas multidões ali e não tem como comparar. Se você quer comparar, você teria, para dizer que o Bolsonaro teve 2 milhões lá, a Lady Gaga teria que ter juntado 21 milhões de pessoas na praia. E não teria espaço para isso, sinceramente. Ao todo, voltando ao atentado, né? Ao todo, um adulto foi preso e 2 adolescentes foram apreendidos. Equipamentos também foram recolhidos pelos agentes. Inclusive, um adolescente e equipamentos eletrônicos foram apreendidos aqui na cidade de São Vicente, que é a minha vizinha. Inclusive, nós temos a matéria aqui. Lady Gaga no Rio, jovem envolvido em plano de ataque é apreendido em São Paulo. Tá? Eu não sei se a reportagem sobre a operação vai falar desse cara aqui em São Paulo. A gente vai ver isso mais pra frente, porque eu não li essa matéria em específico. Eu tinha lido uma anterior do G1, mas não vi essa da CNN. Mas vamos continuar aqui. Além disso, foram expedidos mandatos de busca e apreensão em diversas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Eu já tinha visto do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Não tinha visto ainda do Mato Grosso. As investigações da Polícia Civil do Rio e do Ministério de Justiça apontam que não havia ligação entre os 2 planos. Mas a gente vê uma certa necessidade desse pessoal mais gado, mais religioso, esse pessoal mais fanático, de ódio a mulheres, de ódio a qualquer coisa que eles veem ligadas a um público LGBT ou a minorias, né? E o público LGBT é fã da Lady Gaga, a Lady Gaga é pró-LGBT, então os evangélicos e o gado não gostam dela. A gente viu aí nas redes sociais os evangélicos
falando que ah, o show da Lady Gaga ia abrir um portal para o inferno. Foi a mesma coisa com a Madonna e assim vai. Eles não conseguem aceitar mulheres em posição de poder, de liderança, enfim. E quando eu falo evangelho, eu me refiro aos evangélicos fanáticos, tá? Nem todo evangélico é fanático. Eu até conheço evangélicos de boa índole. Inclusive, tem um amigo meu de décadas que ele é evangélico. Eu sou ateu, ele sabe que eu sou ateu. E quando na igreja dele outros evangélicos começaram a atacar ateus, ele falou: não, não façam isso. Eu tenho um amigo ateu que é um cara muito bacana, e ele foi contra os outros evangélicos para defender ateus. Então, tem evangélico que é gente boa. Esse cara que eu estou falando, eu já vi ele tirar o casaco que ele estava vestindo para dar para uma pessoa em situação de rua. Ele é um sujeito que não tem muitas posses, mas tem muito a oferecer em termos de empatia e de moralidade, então, e ética, né? Então, não são todos os evangélicos, mas tem muito evangélico que faz isso, né? Porque tem muito pastor evangélico que vive do ódio. O primeiro plano de atentado à bomba foi desarticulado pela Operação Fake Monster. Isso é uma informação que eu vou trazer da reportagem da G1 que eu tinha na versão anterior desse vídeo. O nome Monster aí na operação é porque os fãs da Lady Gaga supostamente se denominariam de monstrinhos. Eu não sei o porquê disso, mas aparentemente esse é o apelido da comunidade de fãs da Lady Gaga. Então, a Operação Fake Monster seria a operação do monstrinho falso ou o fã falso da Lady Gaga, né? Porque eles se infiltrariam ali para provocar o atentado, eles não estariam ali pelo show em si. Mas voltando ali, conduzida por autoridades do Rio, em colaboração com o Laboratório de Operações Cibernéticas, Cyberlab, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP. Durante a operação, o homem apontado como líder da organização criminosa foi detido em flagrante no Rio Grande do Sul por porte ilegal de arma de fogo. No Rio de Janeiro, um adolescente foi apreendido por envolvimento no esquema e por armazenamento de... eu não posso falar as duas próximas palavras que estão aí na tela para vocês. Deixa eu ver se está na tela mesmo. Tá aí na tela, vocês podem ler. Mas digamos que seria entretenimento adulto ilegal, envolvendo pessoas de pouca idade. Tá? Vocês entendem o que é, eu não posso falar aqui. Bom, aqui nós temos um post da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada aí. Em conjunto com o Ministério da Justiça, a bomba, um ataque à bomba que ocorreria no show da Lady Gaga em Copacabana, zona sul do Rio, eles impediram, né? O responsável pelo plano foi preso e um adolescente apreendido. Foram identificados envolvidos que recrutavam virtualmente participantes para promover ataques com o uso de explosivos improvisados
O plano visava obter notoriedade nas redes sociais. Parece que não era apenas explosivos, mas também artefatos incendiários como o coquetel Molotov. E independente do dano que os artefatos em si pudessem provocar, ainda haveria um dano muito maior do pânico das pessoas se ocorresse uma explosão ou um incêndio no meio da multidão ali. Seria catastrófico, porque as pessoas começariam a correr em pânico, pessoas seriam pisoteadas, seria algo aterrador. A informação do coquetel Molotov eu peguei da reportagem da G1, tá? A ação contou com a DCAV, a DRCI, a 19ª Delegacia de Polícia, além da... Peraí. COR, é isso? É. O alerta do esquema criminoso partiu da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, quando se iniciaram propriamente as investigações. Os agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão contra os alvos no Rio, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, além dos estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. As polícias civis locais colaboraram. Eu sei que tiveram várias cidades nesses estados, mas a única que eu lembro de cabeça é São Vicente, porque é minha vizinha. Outro adolescente foi apreendido em São Vicente, que é o que eu estou falando aí, no litoral de São Paulo, que é um link de uma outra reportagem. As investigações revelaram que o grupo extremista recrutava participantes, inclusive menores de idade. Esse de São Vicente tinha 16 anos, se eu não me engano, para orquestrar ataques coordenados com explosivos improvisados e coquetéis Molotov. O objetivo, segundo apurado, era obter reconhecimento nas redes sociais através desse desafio coletivo. Não é desafio coletivo, é ataque terrorista. Vamos dar um nome apropriado. Eles podiam estar chamando de desafio coletivo, mas não é. É ataque terrorista. Isso tem um nome. O objetivo é causar pânico. Eles estavam querendo ganhar infâmia, né? Porque isso não gera fama de forma alguma. Fama, tecnicamente, deveria ser algo positivo. Isso definitivamente não é positivo, é claramente negativo, então é infâmia. A fama pode ser neutra ou positiva, quando ela é claramente negativa, é infâmia. O alerta sobre as atividades, não que as consequências da fama sejam todas positivas, tá? Mas quando ela é conhecida por algo positivo ou negativo, que eu estou falando aí, tá? O alerta sobre as atividades do grupo partiu da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, que identificou a crescente radicalização de adolescentes online. Os investigados promoviam em plataformas digitais a disseminação de crimes de ódio, automutilação, algo que soa parecido com arquivos PDF, que eu não posso falar aqui no YouTube, e conteúdos agressivos, digamos assim, utilizando tais práticas como forma de integração e desafio entre jovens. A operação cumpriu 13 mandatos de busca e apreensão em diversas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. São todos estados que têm governadores bolsonaristas, né? Curioso isso. Com o intuito de desmantelar completamente o grupo. Nos endereços dos alvos foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais
que serão analisados para o avanço das investigações. Eles vão ter que revirar tudo para ver exatamente quem fez o que e até que ponto. Em um desdobramento da operação, os agentes também cumpriram o mandado de busca e apreensão em Macaé, Rio de Janeiro, contra outro indivíduo com planos de ataque, que inclusive ameaçava matar uma pessoa uma pessoa muito jovem ao vivo. Ele responderá judicialmente por terrorismo e induzimento ao crime. Eu sei que eu já falei algumas palavras que são meio complicadas, mas eu quero reduzir ao máximo. Algumas eu não pude evitar porque eu não li previamente esse texto aí, mas fazer o quê? Eu não quero que o meu canal seja nucado. Segundo plano. E aí temos um outro link falando o Ministério da Justiça e a Polícia Civil do Rio de Janeiro identificaram uma segunda ameaça de ataque à bomba durante o show da cantora Lady Gaga. E aí vocês podem clicar aí pelo link se vocês quiserem. Vamos continuar aqui. Um homem foi alvo de busca e apreensão pelos agentes em Macaé, Rio de Janeiro, horas antes da apresentação da artista norte-americana. Equipamentos eletrônicos do alvo foram apreendidos pela perícia. Deixa eu só voltar numa coisa aqui. Tem esse videozinho aqui no YouTube da CNN dizendo que a Lady Gaga superou o público da Madonna. Eu realmente não tenho nada a dizer quanto a isso, por isso eu passei sem comentar nada. Só voltei para ser 100% sendo completionista, né, com relação ao conteúdo aí. Mas se vocês quiserem assistir, assistam lá depois o vídeo. Eu não vou colocar aí porque eu não quero me arriscar a ter nenhum problema com direitos autorais nem nada assim. Tá. Os investigadores do Laboratório Cibernético do Ministério da Justiça identificaram que o suspeito estava realizando ameaças em grupos escondidos na internet e com planos de instalar explosivos próximos ao palco. A informação foi repassada aos policiais do Rio, que montaram a operação contra o investigado e para evitar que o plano fosse colocado em prática. Segundo apurou a CNN, o homem alvo das buscas foi deportado dos Estados Unidos no mês passado após morar 27 anos no país. A polícia apura se há relação entre os fatos. Provavelmente é sabujo. O que eu vou dizer? Ele provavelmente foi para os Estados Unidos porque achava que os Estados Unidos era melhor que o Brasil. Ficou revoltado de ter que viver aqui no Brasil e por não poder atacar os Estados Unidos diretamente resolveu organizar ataque contra uma artista norte-americana. O alvo da operação não foi preso. Nesses casos, os investigadores dizem que não há, de forma inicial, o crime material para que seja concedido o mandado de prisão. Provavelmente eles vão ter que investigar tudo. Como não houve um flagrante, né, ele foi pego antes dele cometer o crime, não enquanto cometia o crime, felizmente. Ele vai responder em liberdade, mas provavelmente os indícios que eles já têm vão levar a evidências e mais o material que eles foram aprendendo aí vai gerar as provas necessárias para condenar todos esses safados.
a punição devida. Aí tem um outro link falando Madonna versus Lady Gaga, ver as principais diferenças dos shows em Copacabana. Pela minha idade, eu sou mais fã da Madonna do que da Lady Gaga, porque da Lady Gaga eu simplesmente só sei do nome de uma música dela, que é Poker Face, que foi a música que me bombardearam na China sem parar. Já a Madonna, eu conheço algumas músicas da Madonna de nome, então, mas também é pop e eu não sou muito fã de pop, gente, então me desculpem. E como eu falei o nome da música da Lady Gaga que eu conheço, as da Madonna que eu conheço e eu lembro agora de cabeça, tem a Frozen, tem aquela Like a Virgin, e certamente tem várias outras que se eu parasse para pensar e tentasse ficar lembrando, eu lembraria, mas eu duvido que chegasse a 10. Quando muito eu conseguiria chegar a 5 músicas, mesmo assim é duvidoso. Não tenho nada contra nenhuma das duas, simplesmente não é o meu estilo musical e quem for fã das duas, parabéns para você, curta à vontade. Eu, eu sou muito eclético, mas eu não sou muito fã de pop, tá? Eu sou mais da galera do rock. Eu também gosto de um jazz, de um blues, uma bossa nova, música clássica, a nova era, algumas coisas, mas pop em geral não é a minha praia. São poucas as músicas pop que eu gosto, tá? Também o funk original americano eu gosto, não o funk brasileiro, porque os dois estilos são completamente diferentes. O funk brasileiro meramente se apropriou do nome funk americano, as duas coisas são muito diferentes. E é isso aí. Também não sou muito chegado em rap, mas é gosto pessoal, gente. Se vocês gostam do estilo pessoal aí de vocês aí, qualquer ele que seja, desde que não envolva coisas como saudações a grupos extremistas e discurso de ódio, eu provavelmente não vou ter problemas. Se não infringir a lei de forma alguma, eu não vou ter problemas com. E não vomitar ódio, eu não vou ter problemas com a coisa. Vocês façam o que vocês quiserem aí. Eu só recomendo bom senso, né? Mas é isso aí, pessoal. Desculpem se o vídeo foi meio desorganizado hoje, mas é o que eu consegui fazer aí para recuperar o pouco que eu lembrava da semana passada e do conteúdo dessa semana e juntar tudo numa coisa só. Eu agradeço a atenção de vocês, me desculpem pelo transtorno e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu me despeço com o usual vida longa e próspera.